Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é Vera Lúcia, aqui da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na sede, situada no Gama DF. Inicialmente quero agradecer ao meu Senhor pela oportunidade de participar do projeto Leitura Bíblica Diária. Irmãos, quando Deus concede uma oportunidade destas para a gente refletir juntamente com os irmãos, como Deus fala aos nossos corações antes da gente transmitir. Como Deus tem falado ao meu coração neste livro de Deuteronômio, assim como nos demais áudios que a gente tem o privilégio de ouvir cotidianamente. O maná do céu, né, irmãos? Eu agradeço muito ao Senhor e agradeço a minha pastora Loide por estar apoiando e estar à frente desta obra, né, irmãos, do Brasil para Cristo. Agradeço ao pastor Gedeon, que tem nos abençoado tanto com a palavra de Deus, como ele tem pesquisado para nos transmitir, né, irmãos? Glória a Deus, tem sido uma bênção em nossas vidas. Não somente ele, mas todos os que transmitem a palavra para nós, né, irmãos? Uma bênção do Senhor. Que Deus continue nos ensinando cada dia mais e mais na sua palavra. Então, hoje nós refletiremos sobre outra bênção que o Senhor estava propondo para aquele povo, aquela nova geração que estava na iminência de entrar na terra de Canaã. Hoje nós falaremos sobre a vitória sobre os inimigos, vitória nas guerras. Diz assim, versículo 6: Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará, versículo 7, o Senhor te entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Então aqui está falando sobre a proteção de Deus em relação às nações inimigas que infelizmente chegariam até aquele povo. E o Senhor diz que eles seriam bem-sucedidos nas guerras, nas batalhas. E não é por causa da força deles mesmos, não. É porque o Senhor estava à frente daquelas batalhas. É por causa do nome do Senhor, que o nome do Senhor é poderoso. E todos os povos, versículo 10, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Não é por causa da pessoa, não, é por causa do nome do Senhor. Por isso que os inimigos recuariam. Por causa que quem está na frente é o general de guerra. Quando a gente obedece, quando aquele povo, se aquele povo obedecesse fielmente às ordenanças do Senhor, o Senhor guerrearia todas as suas batalhas e o Senhor venceria por eles. Irmãos, quantas vezes o povo de Deus foi vencedor? Não é isso? Quando colocou Deus na frente, sempre foram vencedores nas guerras. A gente vê, por exemplo, Davi. Quantas vezes Davi venceu? Venceu em nome do Senhor. Em nome do Senhor venceu. O Golias venceu várias batalhas. Mas o Senhor permitia que fossem derrotados quando não estavam na presença do Senhor, quando não colocavam Deus à frente. Infelizmente, muitos se envolveram com a questão da idolatria, com a questão de costumes que o Senhor abominava, e começavam a se distanciar de Deus, e com isso eram derrotados nas suas batalhas, não é isso, irmãos? Vamos ver aqui no versículo que fala sobre derrota, diante dos inimigos. Versículo 25 diz assim: O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Olha só o inimigo vencendo na batalha. A pessoa sendo derrotada pelo inimigo. Muitas vidas perdidas aqui, né, irmãos? Que tanto diz aqui, que o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. Olha, diz respeito até com os mortos aqui, né? Morto, jogado junto com seus deuses, foi um absurdo, um horror, né? Que a gente vê na história de Israel, que acontecia.
nas invasões dos inimigos naquela terra, né? Diz aqui, ó. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás fruto, o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, e o jumento roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos serão levados, sem ter possibilidade de você ajudar, sem poder na tua mão. Versículo 32. Versículo 36. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, e a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão para cativeiro. Irmãos, muitos foram vencidos ali. A história de Israel nos narra que muitas pessoas perderam sua vida nas guerras. Muitos daqueles que poderiam vencer perderam na guerra, porque esqueceram-se do Senhor. E quantas vezes o Senhor usando os seus profetas, né? A gente vê em Lamentações, Jeremias, triste devido à questão do povo sofrer tanto e avisando, né? Muitas vezes os profetas de Deus foram anunciando a palavra, mandando aquele povo retornar para Deus, e muitos não quiseram dar ouvido, né? Dar ouvidos. Diante disso, eram derrotados nas batalhas, né, irmãos? A gente vê isso na história que a gente vai ver futuramente, mais à frente, quando nós estivermos estudando os livros históricos sobre o cativeiro babilônico, o assírio e tantos outros, né, irmãos? A gente vai ver mais detalhadamente nos livros históricos. E nós vamos ver que muita derrota do povo de Israel foi devido à apostasia, né? Apostasia, sob o domínio de reis maus. A gente vê, por exemplo, Acabe era um rei que, né, acreditava mais em Baal, né? A mulher dele era adepta de um deus estranho, principalmente ali a Jezabel, e a Jezabel foi muito ruim para os profetas de Deus. Ao longo da história de Israel, a gente vê os profetas sendo judiados, e eles queriam, né? Eles queriam o bem, eram porta-vozes do Senhor para o bem daquelas pessoas, para que elas fossem vitoriosas em tudo. Aqui está falando especialmente das batalhas diárias que aquele povo enfrentaria se não houvesse a obediência, né? Diz aqui, ó, assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenhas te destruído. Irmãos, e vai falando sobre as destruições dos animais no versículo 21, que eles roubavam os animais, saqueavam as cidades, levavam as riquezas daquele povo, Samaria, em Jerusalém, ali, e levavam as riquezas até do templo, meus irmãos. O ouro, a prata, as pessoas. Era terrível, a destruição era terrível, mas nós vamos aprender sobre isso mais à frente, mais detalhadamente, tá, irmãos? A questão é que o Senhor estava advertendo sempre o povo, mas infelizmente não houve a obediência como o Senhor esperava, e a nação de Israel experimentou muita derrota nas guerras. Claro que obteve vitórias também. Vitórias quando Deus estava à frente das batalhas, viu, irmãos? Ouviram? Quando Deus estava à frente das batalhas, sempre tinha a vitória. O Senhor na frente, os inimigos fugiam, eram destruídos muitos inimigos. E hoje o Senhor fala
sobre nós também da nova aliança. O Senhor quer que nós sejamos... O Senhor não fala que nós somos vencedores, o Senhor fala que nós somos mais do que vencedores. Vencedores em tudo. O Senhor tem vitória sobre todas as batalhas que nós enfrentamos no cotidiano, meus irmãos. As batalhas da vida, as batalhas que a vida proporciona para as nossas vidas, batalhas em diversas áreas de nossas vidas, irmãos. Principalmente o Senhor quer que nós vençamos o pecado que bate a nossa porta todos os dias, irmãos. É um inimigo terrível, é um destruidor mesmo de nossas vidas. E todo dia a gente tem que lutar contra o pecado. É uma luta diária, irmãos. A nossa carne quer batalhar com o nosso espírito. E nós moramos dentro da nossa inimiga, que é a carne. E o pecado quer dominar a nossa vida. E a gente tem que lutar diariamente contra o nosso eu, contra a questão do orgulho, contra tantas obras da carne que querem afetar nossas vidas, e a gente tem que batalhar contra diariamente. E nós só somos vitoriosos quando nós colocamos o Senhor à frente das nossas batalhas. Senhor, vence por mim. Em determinada área da minha vida eu não consigo, Senhor, mas me ajuda, me orienta, me dá as armaduras certas para eu vencer. Irmãos, lá em Efésios 6 diz que o Senhor nos dá a armadura. A armadura do Senhor, a armadura espiritual, espada do Espírito, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, né, irmãos? O capacete da salvação, o escudo da fé, todas aquelas ferramentas de batalha, toda aquela armadura. O Senhor nos dá armaduras espirituais para nós vencermos, porque o inimigo vive em derredor das nossas vidas para nos devorar, nos destruir todos os dias. Ele quer nos ver derrotados nas batalhas, principalmente na questão espiritual. Mas se nós confiarmos no Senhor, nós temos ao nosso redor o leão da tribo de Judá, que vence tudo por nós, que vence todas as batalhas, meus amados irmãos. Eu não sei qual é a batalha que meu irmão está vivendo hoje, não sei se é em relação a si mesmo, vencer alguns medos, alguns pensamentos negativos que vêm contra a sua vida, contra a minha vida. Não sei que tipo de batalha nós enfrentamos, não sei se é a batalha espiritual, material, mas nós temos as nossas batalhas, né, irmãos? Às vezes questões familiares, que a gente tem que vencer tantas lutas, né, que a gente passa em relação aos familiares, né? A gente quer vencer, quer ver todo mundo bem, né? Todo mundo bem sucedido, espiritualmente vitoriosos. E é uma batalha sim, porque a gente tem que ensinar, orientar. Isso às vezes é meio cansativo, assim, no sentido de que muitas vezes nem sempre as pessoas usadas pelo Senhor para transmitir a palavra nem sempre são ouvidas. Eu não estou falando de mim, estou falando de nós todos. Nem sempre as pessoas nos ouvem, né, irmãos? A gente gostaria tanto que todos ouvissem a palavra de Deus e procurassem seguir o Senhor direitinho, do jeito que o Senhor quer. É uma batalha. Isso é um tipo de batalha que a gente tem que enfrentar todos os dias. A gente tem que batalhar mesmo, ensinar. Às vezes, mesmo sendo confrontados, né? Você vai falar de Jesus, mesmo que nós sejamos confrontados, a gente continue falando em frente a essa batalha, em prol da bênção para as nossas famílias, para os nossos amigos, né, irmãos? É uma batalha. Porque a gente vive num mundo em que como é que se diz? São pensamentos muito conturbados em relação a Deus. Muitas pessoas têm pensamentos que destoam do pensamento bíblico, da palavra de Deus. E a gente tem que batalhar, não é brigar, porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então a gente vence, a gente vai falando e um dia a gente vence. Vence ganhando almas para o Senhor, mostrando
orientando as coisas que o Senhor deseja, e a gente é vitorioso nessa batalha. Irmão, se você tem batalhado pela salvação de seus familiares, pode ter certeza que você vai ser vencedor nessa batalha. Porque a gente semeia, e quem semeia, colhe, né, irmãos? A gente está lançando, todos que estamos lançando a palavra do Senhor para as pessoas, para os amigos, para os familiares, com certeza nós conseguiremos, né, irmãos, a vitória. Não é isso? O Senhor diz que é a lei da... como é que se diz? Nós temos que lançar a palavra, levar a palavra. Lançar a semente. A palavra de Deus é uma semente. E a gente vai vencer se a gente lançar essa semente sem temer nada, nenhum perigo, nada. A gente não pode ter medo de anunciar a palavra do Senhor onde a gente for, em todos os lugares, no nosso ambiente de trabalho, nossos familiares, juntamente aos nossos amigos, que nós não tenhamos medo de enfrentar essa batalha. Eu digo batalha entre aspas, porque é uma guerra que vale a pena a gente falar da palavra de Deus, nem que tenhamos confrontos, porque a palavra é de Deus. Não podemos ter medo de anunciá-la, não podemos ter medo de divulgar, porque nós não seremos vencidos. Em nome de Jesus, eu digo vencidos, nós não perderemos essas batalhas de nossos familiares, de nossos amigos, de ensinar, levar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós seremos vencedores. Para a glória de Deus, o Senhor há de salvar todos, né, que a gente convive, e que o Senhor vai preservar a nossa vida também para nós continuarmos no caminho do Senhor, vencendo todas as batalhas. Em nome de Jesus, viu, irmãos? Eu desejo que você seja vitorioso na batalha que você estiver enfrentando, seja ela qual for. A gente tem que enfrentar muitas batalhas no nosso cotidiano, né, irmãos? E seremos mais do que vencedores se permanecermos em Cristo. O Senhor vai nos dar ferramentas para vencermos todas as batalhas. E são batalhas que a gente não usa ferramenta humana. É a palavra de Deus, é a oração, é o cuidado, é o jejum, é divulgar a palavra, como eu disse, e assim por diante. Nós venceremos em nome de Jesus. Nós veremos nossos amigos, nossos parentes grandemente abençoados, porque nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Nós vamos vencer todas as barreiras que impedem da gente alcançar as pessoas, porque muitas vezes existem barreiras que não são colocadas às vezes pelas próprias pessoas, mas o próprio inimigo põe barreiras para a gente não alcançar, para a gente não vencer, para a gente não ter o privilégio de ganhar as vidas para Jesus. E a gente fica triste quando a gente sai para, por exemplo, para evangelizar, né, para levar a palavra. A gente fica triste quando a gente não tem êxito naquela batalha, né? Batalha entre aspas, irmãos. Eu não estou dizendo de guerra de briga, de discutir religião, disso, daquilo, outro, não. Tá? É uma questão assim de levar a palavra, meus amados irmãos, e honrar sempre o nome do Senhor para que nós sejamos vitoriosos em tudo, irmãos. Eu sei que a gente tem aflições, tem muitas lutas no nosso cotidiano, né, irmãos? Muitas batalhas que a gente tem que enfrentar. Às vezes é uma batalha contra a enfermidade também, né, irmãos? A gente tem lutado e a enfermidade persiste. Tem sido uma batalha, né, irmãos? Mas o Senhor é o Deus que nos sara. O Senhor vai vencer por nós essa batalha das enfermidades. O Senhor vai vencer. O Senhor já venceu por nós, né? Lá na cruz do Calvário. O Senhor já venceu. Em nome de Jesus, nós somos vencedores em tudo também. Embora a gente às vezes precise passar pelos campos minados dessa vida, né, irmãos? E às vezes nós, como soldados, ficamos feridos. Mas o Senhor quer que nós sejamos vitoriosos em nome de Jesus, tá, irmãos? Que o Senhor te
te habilite a vencer em todas as tuas batalhas. Sejam elas quais forem, tá bom? Um beijo à paz do Senhor e que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Guarde isso no seu coração. Tá bom? Um abraço.